Olha quem está cá. Amigos, ao posto de volta, vamos falar aqui um bocadinho de Cannes, vamos falar um bocadinho de Bundesliga que está de volta e vamos falar um bocadinho de Taça de Liga, né? Eu até tenho isto aqui ao contrário. Portanto, Cannes, temos aqui os senhores Egito contra a Costa de Marfim, tida como uma das grandes candidatas a vencer a dita cuja Taça das Nações Africanas. Egito a 3.13, empate 2.76, Costa de Marfim 2.68. Se eu não estou em erro, Costa de Marfim, eu dizia que tinha feito o pleno, não fez. Venceu Moçambique, empatou com os Camarões, venceu Gabão, teve para 2-1, depois venceu Burkina Faso já isto é quarto, portanto nos oitavos, com alguma tranquilidade. Já o Egito, onde é que está o Egito? Ganhou a Zimbábue, ganhou a África do Sul, empatou com Angola, depois eliminou o Benin, ou venceu o Benin por 3-1. Aqui não vamos inventar muito do que é a roda. Gosto particularmente do mais do e-mail a 1.55, muito pelo que é este jogo. Esta seleção do Egito já não é a seleção do Egito de outros tempos, e estamos a falar de uma Costa de Marfim, olhando, por exemplo, ao que foi o seu primeiro jogo contra Moçambique, que só venceu 1-0, mas para terem uma ideia dos nomes que estão nesta seleção Costa Marfinense, onde é que está os 11 iniciais. Portanto, Kossonu, Nadika, Kona, lateral do Gil, muito bom jogador. Franck Essier, Serri, Sangaré, Yan Dioman do Leipzig, Wilfred Zaha, Dial do Man United, ainda tinha no banco Dioman do Sporting, Fofana, Baio, Will Bolly, Diakate, Evan Guissand, por exemplo, Lafon, por exemplo. Portanto, o que não falta é qualidade nesta seleção costa-marfinense e até uma opinião aqui fora, que é mercados e etc. Eu acho que a Costa Marfim vai levar de vencido ao Egito, mas pode não acontecer. Pode não acontecer. Eu aqui gosto muito mais do meu 1.55, até pelo que pode ser o jogo e pela qualidade, sobretudo, que existe na seleção costa-marfinesa. Voltando para a nossa realidade gostosa de Bundesliga, temos o regresso da Bundesliga. Eles estiveram parados por causa da pausa de inverno. Vamos aqui falar um bocadinho do... Olha, vou falar de um jogo que não existe aqui. Espetacular. Não, mas a gente aqui, calma. Mas que raio? O jogo foi adiado e ninguém me contou? Vocês querem ver que eu estou a falar de um jogo que foi adiado? Não. Pois. Esqueçam o que eu disse, esse jogo não é amanhã. St. Pauli Leipzig. Bem parecia que eu estava a falar de um jogo que tinha sido adiado. St. Pauli contra a equipa do Leipzig. Onde é que está o jogo? Espera aí, o St. Pauli também foi adiado? Mal. Tu queres ver? Que eu estive a dormir. O St. Pauli também foi adiado. Espetacular. Leverkusen Stuttgart. Melhor vídeo do que este, amigos, não podíamos ter. Aliás, até se calhar vamos abordar aqui, então... Isto vai ser aqui no modo freestyler. Talvez olhando aqui à tabela classificativa, vocês até estão a ver eu a fazer isto agora em direto. União de Berlim, talvez, com o Mainz, que eu gosto muito do União de Berlim quando joga em casa. Tanto onde é que ele está, União de Berlim quando joga em casa, pronto. Em cima do joelho, mas pronto. Portanto, como eu estava a dizer, Leverkusen Stuttgart, o grande jogo da jornada, pelo menos de sábado, estamos a falar de terceiro contra sexto classificado. Estamos a falar do Leverkusen com 29 pontos, 33 gols marcados, 20 sofridos, 15 jogos realizados, 9 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Estamos a falar de um Stuttgart a 15 jogos, desculpem, a 26 pontos, aqui não é 29 jogos, aqui é 29 pontos, aqui é 26 pontos, 15 jogos, 8, 2, 5, 25 gols marcados, 22 sofridos. O Leverkusen, que até à pausa do campeonato tinha vencido na casa do Leipzig por 3-1 e tinha ganho em casa ao Colônia por 2-0. Já o Stuttgart vinha de 5 jogos, não tinha vencido o Bochum, tinha perdido com o Bayern em casa por 5-0, tinha vencido o Maccabi com o contexto europeu, vencido o Werder Bremen fora 4-0 e empatado em casa com o Hoffenheim a 0 bolas. Aqui não vamos inventar muito o que é a roda. Leverkusen 2.05, empate 4-0. Stuttgart a 3.24, mas o meta a 1.50. Gosto muito dos marcados nas partes a 1.46. O Manchester até a sair uma dobradinha de golos marcados em ambas as partes com este jogo e que talvez com mais um jogo alemão. Estamos a falar de um Leverkusen que marca ambas as partes em 60% dos seus jogos. Estamos a falar de um Stuttgart que marca ambas as partes em 50% dos seus jogos. Leverkusen para marcar golos 75% das vezes, deixa lá a pipoquinha, 70% para o Stuttgart. Curiosamente, o Leverkusen é a primeira equipa a marcar em 80% dos seus últimos jogos. Já o Stuttgart está na caixa, está na linha dos 50% apenas. Mas quando marca primeiro, é a primeira equipa que ganha no fim. Já o Leverkusen, quando marca primeiro e ganha no fim apenas 63% das vezes. Ou seja, o Leverkusen é uma equipa que marca, mas que não tem propriamente muita tendência. Claro que continua acima de 50%, mas em termos de concretização de vantagens que tem tido,
não tem estado na melhor das suas caras. Curiosamente, 60% dos últimos jogos do Leverkusen deu ambas marcam. Over 2,5 pintou em 60% dos últimos jogos do Stuttgart, uma tendência da equipa, portanto, aqui algo interessante de trabalharmos. O Pro Live está a 1.50, mas isto em termos de jogo, para o pré, desculpem, em termos de live pode ser bem interessante e buscar o over neste jogo. União de Berlim contra a equipa do Mainz, aquele jogo espetacular aqui à procura de jogos para falar, foi que o Friburgo-Hamburgo pode ser interessante também de se ver. Eu depois vejo, sem ser no vídeo, para talvez em uma entradazinha no Telegram. União de Berlim vai receber a equipa do Mainz, estamos a falar do União de Berlim que ocupa a 8ª posição. União de Berlim em casa só tem 2 derrotas, tem 3 empates, 3 vitórias em 8 jogos, 13 gols marcados, 11 gols sofridos. Já o Mainz a jogar fora de portas comporta-se um bocadinho melhor do que a jogar em casa. Tem 7 jogos, 1 vitória, 2 empates, 4 derrotas, 8 gols marcados, 15 golos sofridos. O União de Berlim que vinha de 3 derrotas seguidas, tinha perdido com o Eindhoven em casa 2-1, tinha perdido com o Bayern para a taça 3-2, tinha perdido fora com o Wolfsburg 3-1, mas depois venceu o Leipzig em casa por 3-1 e venceu fora o Colónia por 1-0. Já o Mainz vinha a 4 jogos sem perder, tinha empatado com o Lech Poznan, contexto europeu, tinha empatado com o Bayern Munique a 2 em casa do Bayern, tinha vencido o Southampton Sport, contexto europeu por 2-0, e tinha empatado a 0 São Paulo. Aqui também não vamos visitar muito o que é a roda. União de Berlim 1.40 ou mais do e-mail, gosto. E acho que vale a pena a moeda no gols marcados das partes a 1.96. O União de Berlim nos últimos jogos, 80% dos jogos, e sobretudo nós fomos a ver os jogos em casa do União de Berlim recentes, 3-1, 3-2, 2-1, 2-2. Nos últimos 4 jogos houve 2,5, houve over 2,5 nos jogos, nos últimos 4, e deu ambas marcam. E nos últimos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, deu ambas marcam e over 2,5. Não, deu ambas marcam e over 2,5 nos últimos 8 em 10 jogos em casa do União de Berlim, em casa do União de Berlim. O próprio confronto direto, ambas marcam 100% das vezes, over 2,5 em 70% das vezes no confronto direto, over 2,5 está a 2.20, gols marcados nos pares está a 1.96, eu acho que vale pelo menos uma moeda, quer numa coisa, quer noutra, para depois sim tentarmos ir trabalhar o over em live para esta partida, porque o União de Berlim em casa é uma equipa que consegue vender muito caro os seus jogos e ser uma equipa muito combativa a jogar em casa. Só tem 2 derrotas em termos de campeonato. Acho que eles perderam para o campeonato. Foi com o Hoffenheim aqui e foi com o Heidenheim aqui. Por exemplo, isto para a taça, 3-2, inclusive com o Bayern ficou 2-2 para a taça. É uma equipa que em casa é muito combativa e tem muita qualidade. Portanto, acho que pode ser um jogo interessante para se buscar o over 2,5 no live e também pode ser um bom jogo para cantos, que o União de Berlim é uma equipa que tem uma média de 2.5 cantos a favor, 2.7 cantos contra. Aliás, no jogo que nós acompanhamos contra o Leipzig, deu para trabalhar cantos na primeira parte, curiosamente até a favor do Leipzig. Continuando, Roma-Sassuolo, vamos dar aqui uma pincelada no campeonato italiano, que não é um campeonato que nós tenhamos acompanhado, ok? Mas a Roma tem estado aqui num bom momento de forma, estamos a falar de uma Roma que ocupa a 5ª posição. Já esteve melhor, é um facto, em termos de tabela classificativa, já esteve a liderar o campeonato. Teve aqui 2 derrotas, esta derrota com os Juventus fora, perdeu com a Atalanta fora, também perdeu com o Inter em casa, por exemplo. Se não estou em erro, perde com o Nápoles ou empata com o Nápoles em casa, mas tem sido uma Roma, tem começado, tanto é que eles não sabem o que é empatar, só sabem ou perder ou ganhar, mas tem estado aqui a fazer a sua caminhada com o Gasperini. É uma Roma que está bem mais sólida do que estava no início da temporada, e quem acompanha sabe. Quando eu digo Roma 1.56, empate 4.05, Cálcio, Sassuolo 6.40, mais do meio 1.32, mais 2,5 2.0, over 0.51 1.40, gols marcados nas partes 1.80. Gosto muito destes gols marcados nas partes, um bocadinho pelo que eu tenho visto assim, muito por alto, do ter sido a Roma nos últimos jogos. 70% das vezes deixa lá o seu golinho, 60% das vezes deixa o seu golinho contra o Sassuolo. Houve um jogo que eu acompanhei da Roma, que foi qual? Este jogo Atalanta-Roma, por exemplo, fora, incrível como a Roma não marcou pelo menos, e também incrível como é que não sofreu pelo menos mais um golo, por exemplo. Mas eu gosto destes gols marcados em ambas as partes. A 1.80 acho que vale a pena, um bocadinho aqui pela realidade. Sassuolo fora tem 3 jogos, 3 vitórias, 3 empates. 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, sem que é, desculpem, 12 gols marcados, 11 gols sofridos. Isto é o que dá a querer falar muito rápido. E a Roma, em 9 jogos, 6 vitórias, 3 derrotas em casa, 11 gols marcados, 5 gols sofridos. A Roma nos últimos jogos, o Como estava a ganhar 1-0 no intervalo e podia ter tido mais gols na segunda parte, é um facto, mas não esteve. 2-1 fora com a Juventus, estava a perder 1-0 no intervalo. 3-1 em casa ao Juventus, estava a ganhar 3-0, sofreu. Com a Atalanta 1-0 e foi claramente um jogo para ter mais golos. E contra o Lecce, fora, estava a ganhar 1-0, depois marcou na segunda parte. Portanto, eu acho que este golos marcado nas partes pode ter aqui algum valor interessante. Taça de Inglaterra, senhoras e senhores, Tottenham contra Aston Villa. Grande jogo em expectativa na Taça de Inglaterra. Amanhã há a festa da Taça de Inglaterra, tem mais jogos que vocês entenderam. Há aqui um jogo que eu não vou falar no vídeo, que é o Newcastle contra o Bournemouth, que é amanhã às 3. Já sabem que com jeitinho no Telegram sai uma apostazinha com o quê? Gols marcados em minhas partes ou cantos.
nesse jogo, né? Porquê? Estamos a falar de Newcastle, porquê? Estamos a falar de Newcastle em casa. Mas digamos que o jogo grande, ou um dos jogos grandes, é o Tottenham contra o Aston Villa. Tottenham 2.58, empate 3.50, Aston Villa 2.60, o mais do meio 1.25, mais do meio 1.81, over 0.50 1.34, ambas marcam 1.66, gols marcados nas partes 1.73. Entrada fácil que vou fazer amanhã. O Villa, que vinha muito bem, vinha de 11 vitórias seguidas, 8 delas no campeonato inglês, foi a casa do Arsenal, perdeu por 4-1, e acho que foi um resultado demasiado exagerado para o que foi o jogo, muito sinceramente, já até falei disto. Venceu o Nottingham depois em casa, 3-1 em casa, foi empate. Sim, recebeu o Nottingham em casa e venceu por 3-1, assim é que é. Depois foi deslocar-se à casa do Palace e ficou a 0. Já por si só o Tottenham vem de perder com o Liverpool em casa, venceu o Palace fora por 1-0, empatou com o Brentford fora 0-0, empata com o Sunderland em casa a uma bola, 3-2 com o Bournemouth fora, teve a para 2 um intervalo, fez o 2-2, grande gol de Palhinha, voltou-se, foi 3-2, o último gol de Semenyo pela equipa do Bournemouth, antes de assinar pelo City. Aqui, nos últimos jogos, o over 2,5 pintou em 75% das vezes. O over 2,5 está a 1.81, também gosto muito. Até olhando o que tem sido o Tottenham, tem sido extremamente premiável. O Tottenham nos últimos 10 jogos em casa sofreu do Wolverhampton, do Villa, do Chelsea, do United, do Fulham, do Liverpool e do Sunderland. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em 10 jogos sofreu em 7. O Villa tem sido uma equipa que tem sido... Cria muito, mas cria o suficiente para ser concretizadora. O Tottenham pode ter aqui um dos escapes da época, até porque em termos internos o Tottenham não está propriamente bem classificado no que é até os lugares europeus. Fala-se também no despedimento de Thomas Frank. Mais do meio 1.81, gosto muito. Over 0.51, 1.34, gosto muito. Golos marcados nas paras 1.73, gosto muito. Duas equipas, 80% dos jogos recentes do Aston Villa deu, ambas marcam. 10% apenas de jogos sem marcar para o Tottenham, 20% para o Aston Villa. 60% dos jogos do Tottenham têm dado, ambas marcam. O Villa tem sofrido um bocadinho mais que até o Tottenham. 90% das vezes o Tottenham deixa lá o seu golinho. 75% das vezes o Villa deixa lá o seu golinho. Curiosamente são duas equipas que não têm propriamente grandes estatísticas e percentagens no que é as primeiras equipas a marcar e as primeiras equipas a ganhar no fim. Aliás, a primeira equipa a marcar o Tottenham apenas 50% das vezes. A primeira equipa a marcar e a ganhar no fim para o Tottenham 60%. O Villa então é ser a primeira equipa a marcar apenas 20%. A primeira a marcar e a ganhar no fim 50%. Percentagens muito estranhas para o Villa, tendo em conta as vitórias seguidas que tiveram, mas é o futebol. Over 2,5 tem sido uma tendência do Villa nos últimos jogos, 80% das vezes. Over 2,5 no Tottenham, 60% das vezes. Daí eu mencionava aqui o over 2,5. O Aston Villa marca muito mais acima do expected goal esperado, sofre também ligeiramente acima. O mesmo se aplica aqui um bocadinho ao Tottenham. A tendência do jogo, a Corner Pro até fala aqui numa tendência de under. Eu prefiro ir ao over 2,5, um bocadinho por aqui algumas condicionantes. Jogo de taça, jogo a eliminar, competição onde as equipas podem ter uma real ambição de vencerem. O Tottenham que não atravessa o melhor momento, o Villa que vem bem, mesmo que apresente aqui alguma rotação, quer uma equipa, quer outra, isso pode ajudar num jogo mais aberto e com mais espaço. Portanto, eu gosto muito aqui do mais 2,5 de gols marcados em mesmas partes. Terminando, amanhã temos a final com o derby do Minho em Leiria, da Taça da Liga Portuguesa. Estamos a falar aqui de um Vitória a 4.21, do empate a 3.38, Braga 1.90. Eu consigo gostar da match shot do Braga a 1.90. Acho que o Braga, pelo que se viu contra o Benfica, pelo que se viu contra o Sporting no campeonato, no Dragão para o campeonato, pelo que o Braga fez, por exemplo, em Nice, em Glasgow, pelo que o Braga fez nos jogos de uma maior exigência em termos de adversário. Desculpem, eu gosto muito desta odd aqui do Braga a vencer a partida, mas tendo em conta que é uma final, tudo pode acontecer. São apenas 90 minutos e passa-se logo para penaltis, portanto aqui algum cuidado na forma como vocês podem entrar ou não nesta odd. Uma meia stakezinha, uma moeda, a meu ver. Para mim a grande odd é o mais de meio 1.40. Olhando ao confronto direto que já houve este ano, se eu não estou em erro, ficou empatado a uma bola, exatamente, em casa do Vitória. Olhando ao que o Braga tem conseguido produzir nos últimos jogos, por exemplo, o Braga, à exceção do Estoril, que não marcou, e até podia ter sofrido mais, marcou ao Caldas, marcou ao Benfica, marcou ao Estrela e marcou ao Benfica outra vez. 3 ao Benfica, mais 3 ao Estrela dá 6, mais 2 ao Benfica dá 8, mais 3 ao Caldas, 8, 9, 10, 11 golos marcados nos últimos 4, e se quiserem tirar o Caldas, são 8 golos marcados a Estrela e o resto é ao Benfica. O Vitória até vem aqui num período interessante, apesar de ter perdido com o Sporting, patou o Casa B fora, mas depois venceu o Nacional em casa, que foi uma vitória que lhe dá sempre jeito e acaba por eliminar o Sporting, independentemente de como foi, está na final, eliminando o Sporting por 2 bolas a 1, portanto, gosto deste mais do meio 1.40, é uma final, as equipas podem passar e acreditar e depender apenas dos penaltis, mas acredito que queiram vencer durante os 90 minutos, até pelo o Braga chegar aqui
com um bocadinho mais de moral. Não é que o Vitória não chegue, mas o que o Braga fez com o Benfica, por exemplo, já depois do que tinha feito, sobretudo na primeira parte, em casa contra o Benfica, fica sempre aqui. Gols marcados nas partes a 1.96 também me parece excelente. É um derby, é um jogo que vai começar quentinho, é um jogo que acredito eu vai começar com uma boa intensidade, com Vitória talvez um bocadinho mais expectativa, até olhando ao que o Braga consegue fazer com bola, mas eu gosto muito destes gols marcados nas partes, até porque se nós partindo do pressuposto que o Braga é quem vai estar melhor no jogo e quem vai entrar melhor no jogo, um Braga marcando a primeira parte, ou obriga um Vitória a ter que ir para cima, havendo mais espaço, mais propício para haver golos, havendo um gol na segunda parte, golos marcados nas mesmas partes, até a questão do mais 2,5 poder ser trabalhado em live. Amigos, estamos conversados. Se não se importarem e se quiserem apoiar aqui o canal, já sabem como é que o podem fazer. Jofrinho99 na Bet7, Jofrinho99 na Winu. Quem quiser toda a informação da Corner Pro, paga durante 3 dias de forma gratuita. Tem o link ou Jofrinho29 em maiúsculas na descrição do vídeo. Se quiserem apoiar aqui o canal dessa forma, deixar o likezinho, deixar o comentário, partilhar, que é para ver se metemos isto nos 2.000 subscritores, ajuda imenso, ok? E vemos no próximo aposta.